bem, galera bonita? Cá estamos nós de volta para falar de trabalho. E se você não sabe para que serve o trabalho, volta ao fim do nosso episódio anterior, que você vai entender rapidamente do que se trata, né? Nas palavras dessa genial jovem que aqui está. E ao ver o final do episódio anterior, você vai ter vontade de ver como nós começamos o assunto. Então, se você começou por aqui, volte algumas casas, pelo menos uma, para pegar o começo dessa conversa. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao SAL Podcast, com Maria Clara Carleto, Mônica Mendonça Carleto e eu, Fábio Carleto, com os trabalhos técnicos de Rafael Almeida e o nosso nórdico, Matheus Faran. Muito bem, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, que sem eles isso aqui não seria possível. Então, muito obrigado a Roda Muc, Remax Meet, Doc Fácil, Mônica Tomás, Psicologia e Neurociência, Matrix Contabilidade, Patrão Rig e Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Aliança Imóveis, Shake Agência, Vivi Jax Nutricionista, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigada. Caso você queira estar conosco, aparece aqui embaixo como você pode também apoiar o podcast. E você, pessoa física, também pode fazer a sua contribuição, por mais modesta que seja. R$1, R$2, R$5, R$10, não importa. Todo o recurso que nós arrecadarmos será direcionado para impulsionarmos os nossos vídeos, para alcançarmos mais gente com esse conteúdo tão fora de moda, que vai contra a maré do progressismo, da beautiful people, né? E nós aqui falando de conservadorismo, de família, de valores e princípios que, dia muito, já estão muito fora de moda, então a galera não liga muito. Tem que ter uma turma aqui fazendo um contramovimento, nadando e remando contra a maré. Certo, meninas? Certo. Tem que ter os tios. Seria um bom nome até, né? E seria engraçadinho. Os Tios Podcast. É, os tios. É, De certa forma, é. né? Tem inclusive um trocadilho pobre aí, né? De hostil, né? Também. Não. É, tem um trocadilho pobre, né? É, embora o plural fosse hostis, né? Mas tudo bem. Eita. Pula. Mas dava um nome, sem dúvida dava um nome. Então, a gente estava falando de trabalho. E nós encerramos o episódio anterior com a Maria Clara falando sobre para que serve o trabalho. De uma forma nada, digamos, nada subjetiva, eu diria. De uma forma nada meramente filosófica, mas profundamente filosófica. Porque ela falou da experiência dela mesmo. Sim. Né? E aos 16 anos já entendeu para que serve o trabalho. Então, se você acha que o trabalho é uma coisa qualquer, que faz parte da rotina de uma pessoa, que dorme, acorda, trabalha, volta para casa, descansa, come, dorme, enfim. Tá aí uma oportunidade para repensar. Como disse, retomando o assunto do episódio anterior, a gente tem alguns assuntos ainda sobre o trabalho para falar, inclusive partindo daquele ponto, né, em que a Maria Clara deixou claro que a gente usa o trabalho como uma forma de santificar a nossa vida, de colocar uma parte de nós em sacrifício, por que não dizer, para outras pessoas, e que desta forma, nos entregando, nos derramando no nosso trabalho, a gente também toma algo das outras histórias das pessoas e, enfim, daquela riqueza para nós também. A gente nunca mais é a mesma pessoa depois de um trabalho, né? Sim. Foi isso, não? Tá bem descrito, Maria? Eu achei muito bem descrito e, spoiler, rolou choradeira. Então, Nossa. choramos um pouquinho. Mas, acho que foi um episódio Emoção muito à legal. flor da pele. Você sabe que eu costumo dizer que o trabalho bem vocacionado sempre me toca, sempre me emociona. Sim, é verdade. E aí eu vou falar da recepção deste prédio onde nós estamos, dos nossos estúdios, né? Aqui nos estúdios do Hubcast. Então, inclusive, se você tem vontade de gravar conteúdos, seus podcasts, você pode vir aqui. Aqui é o lugar. Pode Aqui é o falar lugar, com a gente. pode falar com a gente. E aqui nós estamos no City Hall, que é um prédio comercial no centro de Guarulhos. E aqui embaixo nós temos a Daiane, temos o Clayton e temos o Everton na recepção. Recepção e segurança, né? Sim. E esses caras, eles sabem exatamente para que eles estão lá. Porque eles não meramente fazem o controle de acesso. Eles recebem, eles acolhem com especial distinção cada pessoa que passa por ali. É verdade. Então, eles entendem que talvez o bom dia ou boa tarde, o afeto transmitido num olhar caloroso, pode ser o único que aquela pessoa vai receber no dia.
Então, eles tratam bem todo mundo que passa por ali. Sempre me impressionou desde antes de a gente ter parte aqui, né? Da gente ter o nosso escritório aqui. Mas, estando aqui no dia a dia, me impressiona e me toca ainda mais. Vocês notaram desde sempre, né? O trabalho Sim, deles, desde né? Sim. Inclusive, hoje, quando nós chegamos, a mamãe e eu fomos confundidas com irmãs. Na muita recepção. gentileza. Além de tudo, eles são extremamente gentis. Então. É. Então, o pessoal realmente é muito gentil. E aí eu tava ouvindo vocês falando e tava lembrando da Maria Clara no finalzinho do outro episódio, falando, né? E eu lembrei de um dos lugares em que eu trabalhei que eu batia cartão. E pra mim, gente, eu sempre cresci nesse ambiente de trabalho e de dedicação, né? Nunca... eu já convivi, obviamente, com pessoas que trabalhavam, e é exatamente isso que passou pela minha cabeça, que assim, tinha o horário da gente bater cartão, e isso pra mim nunca foi uma questão, né? Tipo, o meu horário é 5:30. Então, assim, tinha gente, eu trabalhava numa empresa, já trabalhei em empresas grandes, né? E tinha gente que fazia fila antes do horário de bater o cartão. E ficava já esperando ali pra poder bater o cartão. Eu sou dessa época, né, gente? De bater o cartão, exatamente, na máquina. Na chapa lá. E aí, eu achava aquilo tão esquisito, porque assim, no meu departamento, as coisas começavam já, sabe, se acelerar, não sei o que e tal. E pra mim era assim, eu tinha um trabalho, eu queria terminar aquilo, eu não queria deixar pra outro dia. Não via muito sentido nisso, sabe? Tipo, tá, eu sei, tem coisas que você pode continuar no outro dia, não vai sair dali da tua mesa. Mas pra mim nunca foi uma questão assim, por que não terminar, né? E tinha muita gente que ficava na fila ali e esperava, não posso mais atender telefone, não posso mais não sei o quê. Pra mim sempre tive dificuldade de entender essa galera Sim. falta 1 minuto pro meu horário, eu não vou atender essa ligação, senão eu já vou atender fora do meu horário. Cara, é muito esquisito isso aí. O raciocínio é bem aquele... Você Muito. ia falar algo? Sim. Diga. Não, tipo, a gente comentou no último episódio, na primeira parte, sobre como a noção acerca do trabalho mudou ao longo do tempo, conforme a humanidade se desenvolveu, mas a gente não chegou a explicar muito bem esse processo. Falando aqui por cima, e depois a gente pode voltar para essa questão por causa de uma nuance específica dessa história, mas isso a gente deixa para depois, né? Mas, enfim, só resumindo aqui, uma coisa que eu lembro direto quando eu penso nesse desenvolvimento, assim, foram as minhas aulas do ano passado, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, minhas aulas de história com um professor maravilhoso, que era o professor Estevão. E a gente estava estudando sobre a Idade Média, que tem um caráter, assim, o termo tem um caráter pejorativo, né? Então as pessoas falam a Idade Média como se fosse uma coisa muito ruim e tal, porque foi inclusive o que antecedeu o Renascimento. Achei que eu tava trocando, mas foi o que antecedeu o Renascimento na Europa, né? Então... Tô aqui pensando que eu sou ignorante demais pra dizer que sim ou pra te corrigir se eu estiver errado. Não, mas Tá. Bom, então, mas... E o Estevão, ele resolveu, assim, ressaltar com muito destaque mesmo para todos nós, como a Idade Média ela não pode ser desprezada, e nem os seus valores. Então, ele falava, gente, as pessoas criaram esse termo para tratar como se a Idade Média é um hiato do tempo da humanidade, nada de lá prestava, e tudo só por causa do quê? Questões religiosas que estavam... em alta na Idade Média, né? Claro que tinham organizações especiais, assim, que também faziam com que não fosse uma época tão legal em alguns aspectos, tipo econômico, né? Feudalismo e tal. Então, realmente, por esse lado. Mas as pessoas tratam pejorativamente por causa de duas coisas, que uma tá inserida na outra. A área religiosa, Igreja Católica, e o trabalho. Na Idade Média, as pessoas tinham uma noção de trabalho completamente diferente da de hoje em dia. Que era a seguinte, você não trabalhava por um objetivo materialista, você não trabalhava
porque, é o meu estilo de vida e não sei o quê, não sei o que lá. O seu trabalho era realmente a sua forma de oferecer os seus dons à sua sociedade, a Deus, à sua família. Então, eles se doavam, eles colocavam tudo de si no trabalho, realmente fazia parte da vida deles. E assim, não é, meu trabalho faz parte da minha vida. Não, o trabalho compunha, assim, o dia a dia deles em uma esfera mais intimista, assim, fazia parte da edificação deles como seres humanos. Era a tônica da vida do cara. Era a tônica. Era por ali que ele se doava, por mais que fosse um trabalho no campo, assim, que muita gente pode desprezar, falar, só um idiota desprezaria, né? Então, e assim, me parece, pelos livros didáticos, pelas videoaulas, por tudo que eu vejo por aí, que muita gente despreza a Idade Média por esse aspecto, por exemplo. Que falava, porque as pessoas elas não pensavam por si mesmas. Então, eu estudo muito o Renascimento na escola, eles sempre pegam muito firme, assim, nessa questão, porque eu imagino que seja o que caia mais em vestibular e tal. E as perguntas são sempre, o que o Renascimento trouxe de novo? Então, eu tô cansada de escrever nas minhas provas. Na Idade Média, as pessoas viviam apenas para o trabalho e elas não pensavam de forma racionalista, cientificista e não sei o quê. E parece algo muito pejorativo quando você coloca desse jeito, mas eles eram mais conectados com a natureza, eles eram mais sensíveis, porque o Renascimento, é claro que o Renascimento trouxe coisas boas, mas ele também trouxe uma coisa, assim, materialista, até hedonista mesmo, né? Sim. De você viver para si mesmo, para os seus próprios prazeres e tal, e você trazer o trabalho como uma coisa ensoberbecida mesmo. O trabalho, o conhecimento, não é mais uma coisa de contemplação da beleza, da verdade, e sim porque a gente tem que catalogar, é ciência, não é para ficar acreditando cegamente numa religião, sendo obediente. As pessoas, elas instigam muito a desobediência hoje em dia, né? Por que você tá seguindo isso cegamente? Você tem que desobedecer. Vai lá, você tem que... Acho que você tocou aí num ponto importante e que a gente, trazendo para os tempos de hoje, a gente pode pensar na questão no porquê a gente trabalha. Porque, assim, a gente está falando aqui de uma parte que, né, quase poética, assim, né? Sim. A gente está pensando num outro sentido do trabalho, mas, basicamente, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Pra quê? Então. Porque se você pensar, né? Mais pra trás, pra que serviu o dinheiro? O dinheiro virou uma moeda, né? Um mecanismo de troca. Sim. Né? Então, não faria muito sentido você acumular tanto. Sim. Né? E aqui ninguém tá fazendo a demonização da prosperidade. Longe disso. Então, se parecer qualquer coisa como isso, entenda, não é o caso, né? Agora, quando o cara não pensava por si mesmo, porque ele obedecia o rito da natureza, o ritmo da natureza, quando ele estava mais antenado às questões do alto, né? Então quer dizer que ele não pensava. Ou seja, a filosofia surgiu quando? Surgiu depois da Idade Média, por acaso? Evidentemente que não. E a filosofia é o quê, se não pensar com a própria cabeça? Né? Agora, pensar com a própria cabeça de uma pessoa. Sim. Certo? Uma cabeça que está articulada com um coração. Só a cabeça, o intelecto puro e simples, hoje em dia tem a inteligência artificial. Né? Por que a inteligência artificial chama tanto a atenção das pessoas? Porque ela faz o que a gente, teoricamente, tem mais dificuldade para fazer de forma fácil e mecanizada. Tá bom. E por que ela nunca vai alcançar a inteligência humana? Porque ela tem base material. E a inteligência humana tem base imaterial. Ela vem de um outro lugar. Certo? Sim. Então, para começar, se a inteligência ela é meramente mecânica, meramente de combinação de dados, ela se torna uma inteligência artificial, ainda que numa pessoa. É verdade. Ela é artificial, ela não é natural. A inteligência é a capacidade de distinguir
e abraçar o bem. Uhum. Uhum. Né? A liberdade é a capacidade de escolher pelo alto, pelo certo, pelo que vem de Deus. Fora disso, a gente é uns bichos. Não passa disso, né? Então, tá aí o lance. Hoje em dia, inclusive por uma grande parte dos profissionais de RH. O que é um profissional de RH? É o sujeito que gere os recursos humanos. Se ele trata os recursos humanos como se fossem incapazes do sacrifício, já não são recursos humanos. A coisa já começa a perder o sentido por aí. Recurso de uma outra É coisa, recurso né? de uma outra E coisa. quando você Recurso fala- mecânico. Quando você fala que do sacrifício no trabalho e tal, é aquela história de vestir a camisa? Queria que você explicasse para as pessoas. É que tá. Tem gente que fala, mas eu não vou me sacrificar por causa de uma empresa. Sim, ô imbecil. E uma empresa é o quê? É um conjunto de paredes? É um apunhado de números que formam um CNPJ? Certo? O que é uma empresa, cara pálida? Não é um conjunto de pessoas? Sim. Se você tira as pessoas de uma empresa, ela vira o quê? Das Uma quais. carcaça. Então, e das quais, as pessoas das quais muitas vezes a gente convive tanto quanto Ou a mais. nossa família. Ou mais. Então, tem Uhum. gente que acaba convivendo até mais do que com a própria família. Se uma empresa é feita de pessoas, por pessoas, para pessoas, certo? Quando você está se debulhando no seu trabalho por alguém, não é por algo, é por alguém. Não faz sentido se você trabalhar só por algo, pelo menos não para mim. Para muitas pessoas faz e está respeitado, certo? Para muitas pessoas o trabalho é apenas o meio de conseguir o dinheiro. E para que o dinheiro? Para conseguir as coisas. Portanto, aí nós estamos dissociando o trabalho propriamente dito das pessoas. O que, isso sim, para um cristão, né, pelo menos para um cristão que entendeu alguma coisa, não faz o mais mínimo sentido. Uhum. Então, eu não quero me sacrificar por uma empresa. Sim, mas não é por uma empresa. É por outras pessoas. E se você não serve para se sacrificar por outras pessoas, dar partes de si para outra pessoa, eu de verdade não sei para o que você serve. É a maldita ideia de liberdade e de hedonismo, né? Uhum. Sim, liberdade é você fazer qualquer coisa que você queira. Eu tenho liberdade de começar a quicar no chão de ponta cabeça. Não me parece uma escolha muito inteligente, Uhum. né? Então, qualquer escolha que seja em si mesmada para um ser humano, provavelmente vai levá-lo a um sentido de solidão e a uma vida muito miserável. Uhum. É verdade. Então, chegou um momento em que as pessoas começaram a achar que a gente tinha que ser feliz no trabalho. Veja, dá para ser feliz no trabalho, mas a felicidade propriamente humana e adulta é um resultado de uma sensação de que você é. De que você está onde deve estar, fazendo o que deveria estar fazendo. É você, tanto que a gente dá sempre esse exemplo. Naqueles dias em que você chega ao final do dia, moído feito um limão espremido, usando as palavras de Samia Marsili, certo? Ou usando as palavras de Ítalo Marsili, seu marido, como uma vela derretida que se consumiu para dar luz a outros espaços, outras pessoas. Não é curioso que nesses dias que você chega mais cansado em casa, você fala, pô, hoje foi. Hoje eu me sinto mais gente. Sim, porque para você ser uma pessoa, você precisa estar sempre a serviço e no encontro com outras pessoas. Para quem é cristão, né? Para quem não é, talvez isso não faça tanto sentido. A cruz é uma tecnologia. O caminho que você faz em busca do alto só se dá na horizontalidade do encontro com os irmãos. É verdade. É na horizontalidade que você constrói o seu caminho para o céu. Não, e tem outra coisa, né? Esse fenômeno, ele se manifesta de várias formas na nossa vida, porque é um padrão, né? Tudo, de certa forma, acontece em padrões, e se você tiver atento o suficiente pra sacar isso, provavelmente você vai se dar bem, né? Então, mãe, quando eu era uma nenenzinha e você tinha que ficar acordada a noite inteira, meu pai também, me amamentando, com dor, sem dormir, dá pra dizer que você tava, assim, infeliz? Não. Porque a tristeza não é infelicidade, né? São duas Não. coisas diferentes. Uhum, E a felicidade não é alegria, porque a alegria é sentimento, né? Uhum. A felicidade, por mais que você não esteja, assim, ai, que divertido! Uau! Você pode estar feliz sem achar algo divertido, sem estar, assim, super, uau, arco-íris, estrelinhas e tudo isso. E você fica tipo,
da hora. É uma satisfação mesmo, né? Ou quando você, por exemplo, aí é uma das formas como isso se manifesta em outro âmbito que já é um pouco mais difícil de você relacionar, mas dá pra ver um padrão. Exercício físico. Libera endorfina, você se sente melhor depois de fazer um esforço, depois de um certo labor. Então, é isso, vai se manifestando em diversos âmbitos da vida. E é muito legal você falar disso, porque a gente também pode pensar numa outra questão, né? A gente está falando aqui do trabalho nesse sentido mais profundo, e aí, quando a gente fala, assim, de você se doar, né? Do servir e tal, isso também não quer dizer que precisa ser aquela coisa assim fofinha, sabe? Tipo um amorzinho. Você precisa ter, ai, meus melhores amigos estão no meu trabalho. Tem a Lara Nesteru, que ela tem uma resposta pronta pra quem chega pra ela e fala, ai, tô com dificuldade no meu trabalho, porque ninguém no meu departamento gosta de mim. Aí perguntam pra ela, o que você acha que eu faço? Ela fala, trabalha. Faz seu trampo. Quem Faça falou, seu né? trabalho, porque é pra isso que a gente tá lá, né? Você Então, assim... Desde quando o trabalho virou esse sinônimo de fruição? As pessoas Então. confundem felicidade com fruição, com Verdade. desfrute. Fruição, Sim. que palavra bonita. Sim, mas é por causa dessas fragilidades que as pessoas têm hoje em dia, né? E aí tem esse adjetivo aí que o Fábio gosta de usar, dessa beautiful people. Eu detesto, aliás, esse adjetivo. Você não gosta que eu fale? Não sei, eu não gosto da expressão, não gosto. São os Mas assim, são o mesmo. os Também limpinhos, chamam, os bonitinhos, floquinhos de corretos. neve. E também chamam também da galera woke, né? Isso eu nem sei cultura o que é, woke. que eu tenho uma puta preguiça, nossa senhora. Você sabe explicar, Maria Clara? Porque, assim, sim. grandes empresas que vocês conhecem e consomem por aí já tem muito desse movimento que é chamado de woke das pessoas. Então, assim, nas telas das grandes empresas, tipo assim, você não pode falar determinadas palavras, porque senão você pode receber uma advertência do Departamento de Recursos Humanos, ou você tem que usar o tal do pronome neutro, Sério? entendeu? Tá maluco. Tem grandes empresas multinacionais que já estão vivendo este movimento. Mas fala, Sim. explica. Essa galera woke, acho que dá pra vocês entenderem. É o povo que não pode encostar, assim, que... Ai, que dor! Ai, nossa, vou morrer! Não, então, mas só contextualizando isso, na verdade eu nem sei quando é que surgiu, né? Mas eu já, antes de você descobrir a cultura woke, que a minha mãe, ela ficou horrorizada, assim. Chocada. Mas eu descobri vendo série, eu acho. Sério? Porque as pessoas usam até como uma expressão mesmo, assim, sabe? A pessoa falou alguma coisa meio inapropriada, assim. Aí outro personagem falava, get woke, fique woke, fique... Que seria, tipo, acordado. Então, seria meio que um despertar, assim, de uma geração. Porque é mais uma coisa da... Epa, eu sempre bato no microfone. Da geração Z. Então, tem muito a ver com legalização do aborto, até de drogas. Eu acho que... É que eles não falam tanto disso. Tem um vídeo... Feminismo. A gente vai deixar aqui na descrição pra vocês. Antirracismo. Cara, é surreal. Eu te mostrei, eu acho, já. De um mocinho que trabalha numa Starbucks. Você lembra desse vídeo, Maria Clara? Ele vai pro fundo da loja, ele ajoelha no chão, liga a câmera do celular e aí é ele chorando. O vídeo é isso, é ele chorando e falando que ele não aguenta mais, que é muito ruim as pessoas irem no balcão pedir um café pra ele, e não sei o quê, porque tem gente que é mal educada com ele, e que ele não aguenta, que aquilo é insuportável. Eu vou procurar esse vídeo e a gente vai colocar aqui na descrição pra vocês entenderem o que é essa cultura woke, cara, aqui no Brasil eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa multinacional, e ela falou pra mim, olha, a gente já tem isso na empresa. Eu tava saindo de lá e as minhas amigas estavam
exatamente convivendo com essa realidade. Mano. De as pessoas, não, você tem que me chamar disso ou daquilo. Eu acho que cada pessoa pode fazer, tem liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Elas só não precisam fazer a gente engolir a qualquer custo. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é muito complicado. E aí as pessoas confundem isso com o trabalho, vira uma bagunça. Vocês já viram, o Instagram já recomendou pra vocês aqueles reels, sei lá, de pessoas falando sobre a crise dos 20? Crise dos 20? A minha cara do Fábio ficou ótima. Mano. Acho que dá pra fazer um meme. Tem que fazer um meme. cara. Crise Não, dos crise 20. Uma cara ótima. Mano, vai capinar um lote, meu irmão. Porra, Não, que porque crise essa dos galera 20, da cultura não. woke, eles falam o seguinte, que as pessoas colocam muita pressão em quem acabou de sair da escola, e tá, os Uhum. universitários Nossa, que e tal. Ah. Porque, eu vejo os meus amigos já casando, tendo filhos, sendo promovidos, e eu não me sinto o suficiente. E aí eu gosto de validação acadêmica, que também... Nossa, isso já virou, assim, Olha os uma papinhos. constante. Não, os caras tão... Validação Eles acadêmica. estão querendo O tanto cada que isso termo é pé no recomendado saco, pra mano. mim. Olha, Nossa. validação No acadêmica. TikTok, assim. Meu Deus. Validação acadêmica, ansiedade. E aí eles começam a misturar assuntos, né? Então, aí fala, porque ansiedade, depressão, validação acadêmica, crise dos 20. Então, assim, mistura doença com termo novo, com pressão escolar, e, tipo, faz uma maçaroca zoada, assim, e a pessoa fica doidona. Isso é falta de uma parede pra lixar, mano. Isso é louco. Deve ser. Tá maluco. Ai, meu Deus. Mas você sabe, é aí que tá, né? Essas coisas da Beautiful People vão virando uma ditadura, né? Então agora você tem que ser feliz no trabalho. Uhum. Mas não é que você tem que ser feliz no trabalho. Você tem que trabalhar com o que te deixa feliz. Você tem que trabalhar com o que você ama, porque assim você não trabalhará nem um único dia a mais. Ame o que você faz, faça o que você ama. O que acontece é isso. Tem um ditado antigo que diz, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Uhum. Olha! Certo? Ou seja, dá para você encontrar significado naquilo que você vai fazer. Falamos isso aqui. Você tem 10 oportunidades, você não precisa ficar perdido entre as 10. Pega qualquer uma. Uhum. Faça qualquer coisa e ponha tudo de você, o teu melhor naquilo. Isso vai te dar um sentido, Uhum. certo? Agora, hoje em dia, os caras dizem, não, você tem que ser feliz. Não à toa, um monte de gente tem depressão, ansiedade, pânico no trabalho. Por quê? Porque o cara fala, pera, mas eu não tô exultando de alegria fazendo esta merda, né? Eu não tô exultando de alegria tirando e pondo pão no forno. Nós fomos na indústria de panificação esses dias. Nossa, Meu, é emocionante, certo? Mas alguém lindo. pode olhar e falar assim, mas eu não fico feliz de ter que pegar uma máquina e cilindrar uma massa. Eu não tô feliz de separar pãozinho. Sim, mas sério? Você acha que eu, por exemplo, atendo gente com depressão? Você acha que me agrada? O cara fala pra mim que tá pensando em se jogar de uma varanda. Felizmente não acontece o tempo todo, mas já ouvi isso. Ai, que alegria tá aqui. Pô, você tá brincando, Um sorrisão, né? Mas sabe o que é isso? Ah, Imaginário corrompido. Porque quando a pessoa tem um imaginário decente, quando ela consome, assim, arte, livros legais, bons documentários, quando ela, inclusive, fica um tempo considerável legal longe das telas, quando ela contempla a natureza, ajusta... Tem um monte de coisa que dá pra você fazer pra melhorar o seu imaginário, né? Uhum. Mas, basicamente, essas pessoas acham isso porque elas consomem conteúdo que faz com que elas acreditem que a felicidade é você estar assim o tempo inteiro. Sabe o Bob Esponja com aquele arco-íris, assim? A pessoa acha que ela tem que ser o Bob Esponja pra ser feliz, que cai uma bigorna na cabeça dele e ele tá radiante, ele não fica triste, né? Eu nunca vi o Bob Esponja triste, eu acho. mas ele é um retardado. Exatamente. Ele é um demente. Então, Certo? e Ele é uma assim, esponja. ele é uma esponja. É uma esponja. Não seja uma esponja. Hashtag não seja uma Hashtag esponja. não seja uma esponja. Isso é bom, hein? É bom, hein? Cara, ele é Então. uma esponja. E aí ele absorve tudo que colocam na frente dele, ele não tem filtro. O bagulho dele é o quê? Ele lá comer hambúrguer de siri. Não, exatamente, porque eu amo meu trabalho, eu amo fazer hambúrguer de siri. Aí ele fica sorrindo o tempo inteiro. Não é assim, gente. Você acha que os caras da crise de 20 anos querem o quê? Querem comer hambúrguer de siri. Eles querem fazer hambúrguer de siri É feliz isso que o eles dia inteiro. querem, entendeu? Aí o cara quer um negócio que ele queria muito. Aí ele, eu ia amar mesmo trabalhar, sei lá,
numa choperia. Aí ele vai numa choperia, 2 semanas depois ele não tá feliz. Ele percebe que ele não é o Bob Esponja. Claro. E aí ele fala, pô, mas isso aqui não era como eu queria, então eu não tô feliz. Então eu já preciso ir pra um outro lugar. É. Isso é um descolamento da realidade. Vai dar Sim. ansiedade mesmo. Lógico que vai. Uhum. Certo? Então, aí como é que você conta pra essa turma que pra ele ser feliz, ele precisa encontrar sentido no que faz? Então, Tem uma frase oriental, com perdão da interrupção, tô falando muito, mas que diz o seguinte: viver é sofrer. E prosperidade é encontrar significado nesse sofrimento. É, Certo? legal. Então, cara, você acha que você vai viver uma vida de o tempo? Não tem como, não fecha a conta. Né? Entender que a felicidade não é essa caricatura que todo mundo prega, a grosso modo. Então, eu tô lá preenchendo o formulário da aula das crianças, eu tô feliz. E é engraçado porque esses dias eu tava pensando isso, assim, nas últimas aulas. Eu tava moída, assim, porque é assim, escola, aí depois tem aula, aula particular que eu dou, e depois aula de piano, que no caso eu assisto, aí depois a última aula, que é essa das crianças, eu boto toda a minha energia, uau, não sei o quê, Bear, tá. E aí eu vou lá, preencher o formulário e eu tô assim, minha cara parece um concreto. Aham. E é engraçado porque eu tava feliz, mas eu não tava, uau, igual eu tava Sim. na aula com elas, né? Porque aí tem que ter o Outra. remeleixo lá, o Uhum. personagem, né? Teacher, não sei o quê. E aí eu tava lá preenchendo e eu percebi, caraca, legal. Top. E eu não tava Exultando. exultante, assim, Sim. mas tava Então, lá. agora É você, isso. por exemplo, você tem a oportunidade de viver isso, né? Essa experiência. Mas Sim. tem vários colegas, e a gente sabe que a maioria dos adolescentes não tem esse impulso, né? De falar, vou trabalhar com 16, 17 anos. Acham que tem logo que ir pra bendita da faculdade. Ah, E aí, quando vai pra chegamos. bendita da faculdade, não sabe o que vai fazer, porque acha que aquela decisão é o que vai definir o resto da vida. Isso eu acho que também é um grande gerador de ansiedade Sem dúvida. para os jovens Sim. de hoje. E Total. fica essa coisa de, eu me lembrei aqui, quando eu estava fazendo psicologia, tinha muitos jovenzinhos que estavam na minha sala e que a visão deles, assim, de mundo era uma coisa assim, não vou me casar. Uma professora um dia fez uma experiência e perguntou, como é que vocês se veem daqui 10 anos? E eles falaram assim, muitos, tá? Não quero me casar, não tenho vontade de me casar, quero viajar o mundo. Cara, isso é extremamente evasivo, não significa nada. Vocês percebem? Sim. Então, assim, eu acho tão estranho, né? E, sei lá, acho que deu uma banalizada nessa coisa, né, Sim. da faculdade. Porque aí você vai pra faculdade, mas você não consegue estudar de verdade, né? Sim. As Eu coisas vivi isso recentemente. vão viu? perdendo um pouco o sentido. Porque Complicado. assim, pra que você vai pra faculdade? Pra quê? Via de regra, pra que serve uma faculdade? Pra habilitar um sujeito pra uma profissão. Uhum. Certo? Então, você quer ser advogado, você vai fazer direito. Quer ser médico, medicina. Arquitetura, arquiteto, pá. Certo? Administração, beleza. A rigor, ela é uma habilitação para você desempenhar um papel. Sim. Certo? Beleza. Ciências sociais. Com o passar do tempo, passou a ser um fetiche. Uhum. O cara tem que ter uma formação superior. Já perdeu um pouco o sentido. Para poder dizer, não, na minha família ninguém fez faculdade. Então eu quero que o meu filho faça faculdade. Pode ser, legal. Uhum. Mas, como é que você pagou a faculdade do teu filho? Se você não fez uma faculdade trabalhando, então talvez não seja um grande assunto. Não, mas eu quero que ele Ou não seja a hora. Não seja a hora. Agora, tá cheio de engenheiro trabalhando de Uber. É um problema? Não necessariamente. Não, também. Porque o cara que tá trabalhando de Uber, ele tá encontrando uma forma de servir aos demais. Sim. Experimenta tirar todos os Uber hoje em dia pra você ver o que acontece. Nossa, problema. Colapso, certo? Então, assim, porque ser médico é muito melhor do que ser Uber. Não sei. De verdade, não sei. Melhor pra quem? Não, mas porque o cara vai ganhar mais como médico. É um raciocínio muito simplista e sempre voltado para a questão financeira. Uhum. Certo? Então, tem um monte... Mas a medicina é a profissão que é mais rentável, né? Já faz tempo, acho que ainda... Não necessariamente.
Não necessariamente. Pensando na questão da formação acadêmica. Não né? necessariamente. Um advogado pode ganhar muito mais do que um médico. Mas a maior parte dos médicos ganha mais do que os advogados. Ok, né? Uhum. Agora, o custo de uma faculdade de medicina, ele é por Nossa. natureza excludente, né? Sim. Então, só vai ser médico o cara que tem posses. Claro, só não, porque o cara pode passar no vestibular da USP, enfim, certo? E não ter posses e ser médico. Claro que pode. Hoje em dia tem ProUni, né? Tem várias coisas que... Mas via de regra, Maneiro. não. Via de regra, não. É um cara em quantos? Sim. 100, 200, 500? Não sei. Não Errado. tem esse dado, certo? Mas o fato é que isso foi... A medicina foi se mercantilizando. Tanto assim que basta você ir passar por um médico hoje, você vai ver como é que você é atendido e não dá pra comparar com como você era atendido 20 anos atrás. 20. Não tô falando de 50. Tô falando 20. Certo? Por que será que houve essa degradação? Porque a medicina passou a ser uma profissão desejada por uma questão de status, uma questão financeira, etc e tal. Uhum. E por que seria o ideal de uma pessoa dedicar-se à medicina? Cuidar dos outros. Porra. Certo? Quando você vai ver que grande parte dos médicos, né? E médico como qualquer outra profissão, tem mais ruim do que bom, né? Sim. Grande parte dos médicos não liga, não consegue olhar para a pessoa. Infelizmente. É um conjunto de feixes, ossos, células. ligamentos, células, entendeu? É uma coisa meio mecânica mesmo, meio veterinário, né? Por quê? Porque falta essa questão do sentido no trabalho. Para piorar, né, os profissionais de RH, em grande parte, que são muito frágeis, eles acreditam que as pessoas não aguentam nada. Então, eles pensam que o cliente dele é o funcionário, certo? O funcionário não é o cliente do profissional de RH. Nossa, Fábio, mas que visão de selvagem capitalista e tal. Cara, o contratante é a empresa, certo? Uhum. Então, o que um cara de RH que se preza deveria fazer? Ajudar o cara a ser mais gente. Melhor. A usar melhor os seus recursos humanos. Sim. Em seu benefício. Em benefício da empresa, por que não? Exato. Em benefício do cliente que está na ponta, Sim. certo? Não fica poupando o cara. Só que mudou, né? Eu tive uma conversa bizarra com uma profissional de RH na última semana, certo? Em que a gente estava propondo fazer um exercício lá e tal, e aí o termo era sacrifício, certo? E aí uma lidou melhor com a situação e outra muito pior. Pô, porque sacrifício é uma palavra muito pesada, certo? Porque a pessoa não tem que se matar pelos outros e tal. Eu falei, não, mas sacrifício não é se matar, isso aí tem outro nome, isso é suicídio que chama, né? Agora, o que é sacrifício? Vamos definir sacrifício? Sacrifício é você dar partes de si por causa de outra pessoa, né? É isso aí. Então, mas em algum... Tô resumindo, certo? Sim. Em algum momento, a moça disse, não, mas eu não tô aí para me sacrificar por empresa nenhuma e nem por outras pessoas. Eu falei, então talvez a gente devesse considerar que na nossa empresa, eu sempre me refiro assim às empresas que eu sirvo, né? Porque eu sou de lá também. Uhum. Então a gente deveria considerar que talvez na nossa empresa a gente não devesse ter pessoas com esse perfil. A moça ficou em choque absoluto. Certo? Vixe. Como assim? Né? É isso mesmo. Talvez a gente não devesse ter pessoas assim. Porque se a gente não serve para se sacrificar por outras pessoas, a gente serve para quê? Né? Nesse mesmo diapasão, eu tive uma conversa muito legal com um cara que eu conheço há muito pouco tempo, mas que eu tenho um carinho enorme por ele. Né? Não que eu não tenha por essas duas moças. Aliás, uma delas é uma pessoa que tem um lugar especialíssimo no meu coração. Outra eu conheço há pouco, é uma colega de trabalho. Né? Mas esse rapaz é uma pessoa que eu tenho uma observação especial por ele, porque também conheci a senhora dele, e é uma pessoa de uma trajetória fantástica, enfim, uma pessoa que eu desenvolvi um apreço e uma admiração imediata, né? Dessas coisas acontecem. E aí logo eu gostei do cara, porque se eles são um casal, alguma coisa o cara tem, não dá pra, né? E vice-versa. E aí, depois de eu conviver com os pares dele, eu acabei convertendo uma conversa muito, muito legal com ele. E ele é um empresário de sucesso, um cara com muito sucesso financeiro, certo? E aí, em um determinado momento, ele fez uma provocação, né? Que a gente estava falando de propósito, porque eu trabalho muito por isso nas empresas, né? Encontrar os valores, encontrar o propósito, tangibilizar a cultura para que intencionalmente se faça mais do que se faz para atingir mais pessoas e para que a empresa, enfim, tenha um sentido, né?
Porque as empresas, ao fim e ao cabo, elas têm essa missão Sim. de modificar a vida das pessoas e ser úteis em alguma medida. E eu tenho certeza que qualquer grande empresa, ela tem a intenção de que o seu funcionário também cresça, assim como ela cresce, né? Então, Eu vou até te dizer que às vezes isso não tá claro pro dono. sim. Às vezes ele se finge de mal e de durão, certo? Às vezes ele nem percebe o quanto é nobre. É isso que eu ia falar, porque às vezes tem tanta gente e ele É. nem percebe o quanto. E eu queria, depois que você finalizasse contando uma história, eu vou te lembrar. Tá. Mas fala aí. Então, assim, mesmo o cara que construiu um império, uma empresa, sem nunca ter se preocupado com as pessoas, só focando na questão material, esse sujeito, esta sujeita, né? E quando eu falo cara, vocês estão entendendo. Tô falando de homem, mulher, tô falando de Sim. tudo, né? Uhum. Esse cara, quando ele faz um negócio assim, mesmo que ele esteja só focado em juntar grana, ele tem uma capacidade de articulação, de mobilização de recursos, certo? Ele tem alguma raiz no próprio Deus. Sim. Claro. O cara pode... não, mas eu sou ateu. Tá, beleza, foi. Na conversa com esse rapaz, ele falou o seguinte, meu, você não acredita nessas presepadas de valor, o caramba, papapá. Eu falei, lógico que eu acredito, eu trabalho com isso, né? Ele falou, meu, temos uma empresa aqui que nós criamos rapidamente, colocamos uma marca, decidimos o nome em 2 minutos e tal, e estamos prosperando, certo? Então, não precisa disso para prosperar. Eu falei, não precisa. Quem falou que precisa? O fato de eu acreditar nisso não quer dizer que isso seja excludente. Dá para um sujeito prosperar só pensando em grana? Lógico que dá. Tá. E vou te falar, tem seu valor. Tem valor. Porque o recurso que está sendo gerado, a riqueza, o serviço, o produto, está alcançando gente e foi. Gera Valeu. emprego, ajuda. Sim. Valeu. É a certo? escolha da pessoa, o que ela, né, quer fazer. E aí nós continuamos nessa conversa, né? Até começarmos a falar de Deus, né? Então aí eu perguntei para ele, falei, bom, você teve sucesso sem isso. Se fizesse isso, de achar um nome que tivesse a ver com o que vocês fazem, de encontrar os valores que vocês têm ainda que não percebam, de entender o que vocês fazem organicamente para poder replicar isso intencionalmente. Isso ia atrapalhar o teu negócio? Ele falou, não. Poderia ajudar? Poderia. Voltaria o retorno? Ele falou, não sei, acho que não. Eu falei, aí você tá enganado. Uhum. E aí ele considerou muito generosamente, ele considerou o que eu estava falando, né? E ao final da nossa conversa, ele falou, então, mas é que eu acho o seguinte, você quer ser uma boa pessoa, você vai fazer isso em outro lugar, trabalho é trabalho, não é para trabalhar com o coração. Que já vi gente que trabalha com o coração e só se ferra. Eu falei para ele, pô, meu irmão, você tá me dizendo que eu sou romântico, mas você tá mostrando que é muito mais romântico do que eu, certo? Porque o coração, ele não é o órgão responsável por essas paixões. Uhum. Pô, viu o cara, gostei dele, entendeu? Vou fazer uma condição especial pra ele, né? Uhum. Não. Não mesmo. Porque quando você tá apaixonado, onde é que dá frio? Na barriga. É na barriga, não é no coração. Uhum. A gente é apaixonado pelas coisas e pessoas, as borboletas são no estômago, é na barriga, é no baixo ventre, é uma parte inferior nossa que regula isso aí. Não é pra misturar isso no trabalho. O trabalho é pra ser feito pelo coração. Você olha pra um cara e fala, puta, peraí, esse cara eu vou fornecer pra ele. Eu tenho que fornecer pra ele, porque senão ele tá ferrado, esse cara. Você já vai lá na frente. Não vai ser bom pra mim, mas é o que eu tenho que fazer agora. Vou fazer. Isso é fazer com o coração. Uhum. Ou dizer pro cara, não vou te fornecer por causa disso, porque você vai ensinar um negócio pro cara. Vai ajudar ele a sair da posição em que está. Ele não vai gostar de você, não é romântico. Isso é trabalhar com o coração. Isso é trabalhar com o O coração tem que estar articulado com a cabeça no trabalho de um cristão de verdade. Uau. Certo? Uhum. Então, Concordo. aí ele falou, ó, agora vai o seguinte. Eu sabendo que ele é cristão, né? Tá. Aí eu fui covarde com ele. Falei, escuta, tem importância esse negócio de ser cristão? Né? Falei, pô, lógico que tem importância. Então, mas você trabalha mais tempo do que você faz outras coisas, né? O que importa mais? O sucesso financeiro do trabalho ou essa parte aqui de agradar a Deus? Tuxê, né? Falei, então, se isso aqui importa mais, fudeu muito. Porque de duas uma. Ou você vai precisar trabalhar menos para poder fazer mais disso, ou você vai precisar achar um jeito de colocar isso no seu trabalho. Vixe. Ele falou, mas isso não dá para fazer. Eu falei, é o que eu faço. A gente acha que precisa colocar os aspectos da nossa Que eles são espiritualidade, excludentes, né? da nossa humanidade, né? Que eles precisam ser colocados de alguma forma no mundo
e que precisa ser coadunado com o nosso trabalho. Então, a gente tem uma rotina de trabalho na qual a gente encaixa isso aqui. O sujeito que é religioso, por exemplo, ele tem um pedaço da vida dele que é religiosa, certo? Será que tem? Eu perguntei para ele, será que tem alguém que queira fazer uma proporção diferente? Mais para isso e um pouco menos para isso? Encaixar o trabalho e as coisas mundanas numa rotina de uma vida espiritual? Ele falou, pode ser. Eu falei, então é isso aí. Se você santificar o seu trabalho, é isso que você está fazendo. Parece ser esse um bom caminho. Como é que santifica o trabalho? Fazendo o que a Daiane, o Everton e o Cleiton fazem aqui embaixo. E eu acho que eu pensei a mesma coisa que você, até anotei aqui. Você falou que ia lembrar o papai de contar uma história. Vejamos se é a mesma. Eu acho que todo esse episódio ele conduziu para que a gente contemplasse o que o trabalho honesto pode fazer na vida das pessoas. Tanto na vida de quem trabalha, mas acho que principalmente de quem testemunha esse trabalho, de quem usufrui dele. E aí eu pensei de você contar a história do Glenn. Ah, puta. Foi nessa que você pensou? Não foi essa. Não? Nossa, a história Então do temos Glenn é muito duas. foda. É muito foda. Qual que você pensou? Eu pensei, vou colocar o nome da empresa aqui, que eu não sei se você pode falar. Só uma coisa, esse cara com que eu tava falando, né? É um puta cara. Puta cara. Sabe aquele cara que faz um esforço pra manter a fama de mal? Sei. Pra mim, esse é o caso. E aí, no final das contas, ele começou me fazendo uma provocação, mas muito na boa, né? Sim. Tal. E terminou me convidando pra gente comer uma pizza com ele. Eu adorei, né? Falei, puta. Ele falou, se você aceitar. Eu falei, mas lógico que eu aceito, né? Porque é amarradão no convite. Tô Eu esperando não a sei se pizza, dá hein? tempo, não sei se dá tempo de contar as duas. Você lembra disso aqui? Lembro. Eu acho bem legal pra gente. Isso aqui é o quê? Amor, você A conversou moça. com a moça. Tá. Aí, como eles estão cheios de segredinho, não podem contar pra vocês. Porque o meu trabalho tem uma questão de sigilo, né? não posso expor ninguém, né? Sim. Certíssimo. Mas nós prestamos serviço para um gigante nacional aí. E uma das divisões do trabalho dos caras é um trabalho de cobrança. Eu tô falando fora do microfone, né, meninos? Tô fodendo o áudio, né? Desculpa aí. Tá bom, vai lá. Rafael. A técnica. Né? Faz direito o seu trabalho, né, Fábio? Então é que eu tô apertadinho aqui, mas tá bom. Gordo, né? Enfim, aí eu tenho a divisão de cobrança e a gente precisava... Eu queria entender um pouco mais daquilo, né? Mergulhar naquela cultura, entender e tal. Eu fui conversar com uma das moças que cobrava. E aí eu perguntei pra ela, o que você faz aqui? Ela falou, eu faço recuperação dos valores aqui pra empresa, não sei o que e tal, né? Falei, entendi. Né? Atendente de telemarketing. Ela respondeu qualquer coisa como essa. Só que eu sabia que ela era uma das melhores do setor. Então, eu falei, essa mina faz alguma coisa de diferente. Não sei se ela sabe o que faz, mas ela faz algo de diferente. Insisti na conversa, falei, entendi. Isso é uma resposta óbvia. Eu queria uma coisa um pouco mais funda, né? O que você mais faz aqui? Olha, eu ligo para as pessoas, eu falo para elas das condições, né? Para elas recuperarem o crédito, etc e tal, parará, parará. Falei, como é que é isso? Ela fala, as pessoas, no geral, tem gente que me recebe meio braba, porque, né? Tô cobrando. Outras pessoas, eu percebo que elas estão sofrendo com aquela situação, né? Então, eu procuro tratá-las de uma forma muito respeitosa e tal, porque a pessoa não gosta de estar nessa situação, né? Então, eu sempre me empenho para oferecer as melhores condições para que a pessoa consiga resolver isso, né? Falei, entendi. Você liga mesmo para essas pessoas? Ela falou, lógico que eu ligo. Ligo no sentido de me importar, né? Sim. Falei, entendi. Então, o que você faz aqui mesmo? Aí ela começou a pensar um pouco melhor. Tipo, tô entendendo o que esse cara tá falando, né? Eu até conto essa história no livro. Aí ela falou assim, eu ajudo as pessoas a recuperar as noites de sono mais tranquilas. Falei, entendi. Né? E aí eu falei pra ela, faz diferença entender isso? Ela falou, pô, faz muito. E aí, depois de um tempo, chama Yara, a moça. Sempre vou me lembrar do nome dela. A feição já não lembro mais, né? Aí eu sei que eu liguei pra empresa 1 ou 2 semanas depois e aí a chefe dela falou assim, escuta, que tanto vocês conversaram? Não, fiquei tentando entender o que era o trabalho dela, né? E ela falou algo também como eu ajudo as pessoas a recuperarem a sua dignidade. Mas foi ela também, eu acho que foi nesse mesmo lugar, foi ela também que aí você
foi perguntando quantas pessoas ela atingia. Lembra dessa história? Ah, verdade. Foi ela sim. Foi ela. Eu perguntei, Então, quantas pessoas você alcança com o seu trabalho, né? Aí ela foi falando o número das ligações. Eu falei, mas a pessoa que você ajuda a restabelecer o crédito, a vida dela melhora? Melhora. E as pessoas que estão perto dela, os familiares, quem trabalha com ela? Ela começou a blowing mind, né? Uhum. Ela falou, eu não sei quantas pessoas eu alcanço. Eu falei, você alcança muita gente. Seu trabalho tem uma baita importância. Ela achava que ela definiu o trabalho dela como, eu atendo tantas ligações ao dia, né? Então eu atendo tantas pessoas. E aí você começou a conversar com ela, e aí quando ela foi ver, vocês começaram a fazer conta, não foi? Sim, fiz E aí conta com deu ela. Foi isso mesmo. Bem número lembrado. abissal, E aí, né? no começo, ela até tinha dado uma resposta muito interessante. Ela falou, eu ajudo a empresa a recuperar os créditos para ela poder emprestar para outras pessoas que estão precisando. Uhum. Já é uma visão mais aprofundada, Aham, né? Sim. Mas quando ela entendeu o tamanho do trabalho dela, você é louco. Aí, dali 2 semanas, a chefe dela falou, o que aconteceu? Qual foi a conversa? Eu não estava perguntando e eu acho que ela conseguiu entender melhor o fundamento do trabalho dela. Por que aconteceu? Tá tudo bem com ela? Foi embora? Ela falou, não. Ela já era uma das melhores. Só que os números dela ampliaram. Uau. Né? Cara, olha só que legal. interessante. E a história do Glenn, né? Vocês têm algum comentário? Eu tô falando. Não. Não. Pode prosseguir. A história do Glenn é porque a Maria Clara sempre foi apaixonada por musicais. Nós fomos lá pra Fort Lauderdale, né? Na verdade, estávamos em Miami. Comemorando o aniversário da minha mãe. Aí, né, nessas, a gente descobriu que em Fort Lauderdale tinha, se é que eu tô falando certo o nome da cidade, né? Fort Lauderdale, escreve lá, né? Acho que é Dale. Eu acho que é mas Fort tá Lauderdale, certo, você falou certinho. Mas Não, é a que gente cada um tava chama de um comendo. jeito. Eu quero que... Não, mas você falou certinho. Aí é variação sei. do sotaque. Eu tô né? falando com outras tonalidades porque alguém pode conhecer com um nome bom. diferente, né? Não, então, a gente tava comendo, acho que num shopping, assim, e aí tinha aquelas Em Miami, telinhas, verdade. assim, e é engraçado porque os dois, a gente tava, assim, nessa mesma posição, os dois Sim. de frente pra mim, e tinha um totemzinho, assim... Isso, de que propaganda. de propaganda. Alguns metros, assim, pra trás deles, e eu comendo, assim, olhando... E aí começou a passar uma propaganda da Matilda, do musical da Matilda. Vocês sabem que quem não eu sabe amava, era o meu aqui, favorito. Maria Clara participa atriz. da companhia CIA de teatro musical Tatiana Gurgel. É. Há muitos Inclusive, eu tava anos lembrando já. da Tati aqui esse episódio inteiro. É. Esse episódio inteiro. Muita coisa do que a gente falou aqui, ela sempre teatro. coloca de maneira explícita e também escondida. Dá pra ver. Assim, na companhia, ela é uma pessoa extremamente instrumentalizada. Tati, se você estiver vendo isso, beijo. Obrigado por tudo, Tati. Muito obrigada. Obrigado pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, que é genial. E aí, a Maria Clara, a gente tava lá, cada um com a sua comida chinesa, que é o que você mais come em Miami, né? Que é barato e mais ou menos parecido com o que você come no Brasil. A né? gente tava aquele dia fazendo compras, maior loucura, né? É. E aí cada um viu um totem, né? A gente É. tava cada um sentado em um lugar e viu o totem, todo mundo fez assim, Matilda. Deus. E era uma montagem da Broadway, né? da Broadway. Era? É, Acho Era que da era. turnê? porque na hora a gente ligou, o que eu fiz, né? Eu Eu não liguei pra Tati na hora, né, Tati? A Tati vai lembrar dessa história. Eu liguei pra ela e falei, Tati, o que você acha? Será que vale a pena? Ela É falou, valendo mesmo? Vai, porque é a montagem original. Tá aí, Eu não né? sabia. Vai, aproveita, Tava não sei o circulando, quê. é. Eu vi um musical da Broadway, gente, tava em turnê, Eu mas Ai, eu Maria vi. Eu Clara, acho que essa era isso. sanguínea, viu? Doidona. Era, É que lógico ela era que era. piquitica, né? Eu era Você era pequenininha. Anyway, nós estávamos lá e tal. Vamos pra Fort Lauderdale? Vamos. Fomos lá, compramos. Aí eu fui, peguei a imagem do teatro, entrei lá pra comprar o ticket, ingresso é, e o tal, né? ingresso. Comprei o ingresso. Mano, a porra da cadeira era na lua. A gente achou que era o maior lugar legal. Você é louco. Que a Achei gente que eu ia tinha sentar. comprado o lugar. Nós né? precisava de 2 binóculos pra cada um. Um binóculo e aí um binóculo pro binóculo pra enxergar um pouquinho. Não, Mano, é porque era tava um muito teatro longe. muito grande e a gente foi pra um lugar muito alto. Não, e eu, A gente inclusive, não entendia, né, nessa eu época sofri um de tanto teatro. ainda de ansiedade. Não, era na nós borda. três, a minha mão suava, eu morrendo louco, de passei medo naquele malzão. lugar, meu Deus do céu. Passei malzão no lugar. Eu tenho um baita medo de altura, pra vocês verem o
quão animada eu estava. Ela tava debruçada no bagulho lá. Eu estava quase caindo, Sim. assim, olhando a batida. Ajoelhada na Aham. mureta e foi isso aí. Ó, o medo. Foi-se embora. Quando eu vi o lugar que a gente tava, eu me senti o jumento de 4 pés que eu sou. Falei, cara, como pode, mano? Aí, no intervalo, eu fui tentar fazer alguma coisa. Um upgrade. E aí falei com o meu inglês macarrônico, com uma Não, atendente lá, né? Falei, olha, seguinte, eu sou um jegue, comprei um lugar aqui que eu não conhecia o teatro. Somos do Brasil, minha filha é uma artista mirim, ela é apaixonada por musicais e pra nós isso aqui é uma oportunidade de ouro. Só que eu comprei um lugar lá que não rola, né? E eu queria ver se tem alguma chance de vocês fazerem algo por nós, de me vender um upgrade, né? Eu daria um rim naquela A hora gente por causa do trocar o negócio. lugar, né? Comprar, pagar mais caro e... E ela Outro falou, lugar. só um minutinho que eu já vou voltar, vou chamar meu superior. E veio, né? Ela foi super amável e veio com ela o superior dela, o Glenn. Ele ouviu atentamente a história e disse uma frase que eu lembro para sempre, lembrarei para sempre, que mudou minha vida. E tem mudado a vida de uma galera. Ele falou, eu vou fazer o meu melhor. Naquele momento, uma coisa aconteceu dentro de mim. Porque eu pensei, se houver uma chance, esse cara vai fazer acontecer. Sim. Porque ele vai fazer o melhor dele. Ele não falou, eu vou tentar, eu vou ver, né? Não, E ele falou, também não garantiu, ele foi honesto. Aham. ele falou, ó, porque ele... Isso foi no intervalo, né? Teve o primeiro ato, aí tinha o intervalo. Então era uma coisa assim, 15 minutos. E aí, quando eu falei pra ele, não, porque a gente faz um upgrade, tô vendo que tem lugar vazio ali embaixo e tal. Ele falou, gato, não funciona assim. Você tá nos Estados Unidos, isso aqui não é bagunçado igual lá no teu país. Ele não falou desse Não, jeito, que mas... aqui também não dá pra fazer Mas isso. ele falou... A gente fez. Mas ele falou basicamente Não. assim, ó, não funciona assim, não é tão simples, mas eu vou fazer o meu melhor. Fica aqui. Porque eu vou voltar aqui e a gente vai ver o que faz. Não deu outra, o cara voltou e ele colocou a gente num lugar, putz, Nossa, sensacional. Não era o melhor lugar do teatro, né? Mas era um lugar sensacional. tava muito bom. E aí eu perguntei pra ele, né? Eu tenho que matar quem? Né? Quantos caminhões de dinheiro eu preciso pra... Né? Ele falou, não é nada. Né? Eu fico feliz por ter podido atender vocês. Uhum. E faço votos que sua filha tenha um grande espetáculo. Puta, mano. Aquilo foi um negócio, assim... Aquilo mexeu comigo de tantas formas que eu vou me lembrar desse cara pra sempre. E depois a gente descobriu que a área em que ele nos colocou era uma área especial para artistas. Então nós chegamos lá na metade do espetáculo, né, no meio do espetáculo, ficamos só nós naquele lugar que era assim, a gente estava de frente para o palco, né? Aham. Longe das fileiras A, B, C, D, que é aquela central ali, mas a gente estava foi um lugar muito maravilhoso, né? Uhum. E aí depois a gente soube que era um lugar especial, que eles só cediam para artistas e tal, e ele colocou a gente lá. Sim. E aí, no final do espetáculo, a gente fez questão de procurar por ele. Nós tiramos uma foto que é guardada com muito carinho para nós, né? E que, inclusive, integra o programa da Jornada Poder Empreendedor. Porque, de novo, né? É um exemplo simples Sim. de como se pode alcançar a santidade, né? Santidade é um tipo de separação mesmo, né? Então, um sujeito que tem um gesto simples, mas muito sofisticado como esse, ele se separa. Sim. E ele inaugura uma coisa dentro da gente. Então, quando você faz o seu trabalho de forma intencional, integral e realmente dedicada, com sinceridade de propósito, você marca profundamente a vida das pessoas e às vezes inaugura uma coisa dentro delas. Às vezes a pessoa não teve uma referência. Já falamos aqui da dificuldade de pessoas a serem mimetizadas. Então, nós precisamos, na medida do nosso possível, ser esses alvos mimetizáveis. E a forma mais simples é fazer o seu trabalho com inteireza. Uhum. Na simplicidade do que seja o seu trabalho. Certo? Certo. Acho que é isso. Concordo. Eu tenho uma coisa para dizer para a gente finalizar, que é o seguinte. Eu tenho visto uma profusão de pessoas se esforçando, tem algo de louvável nisso, né? Para desenvolver trabalhos terapêuticos. Uhum. Entretanto, eu noto uma certa tendência, e deixo aqui uma reflexão, para que assim,
Se esse é o seu caso, e você tem desejo de fazer um trabalho ou terapêutico, ou trabalhar para um RH, etc e tal, é muito importante você se lembrar que a gente mede um ser humano pela nossa própria régua. E quando a sua régua é pobre, você vai encarar um outro ser humano de forma muito apequenada. Então, eu vejo com alguma frequência, para ser sincero, com uma frequência perturbadora, pessoas que têm se dedicado a tarefas terapêuticas, atividades terapêuticas, elas têm um verdadeiro desespero de servir outras pessoas. É um desespero por acolher. É uma urgência. E se esse é o seu caso, desconfie. Porque com muita frequência, você estará buscando um acolhimento a si mesmo. Para si. A um pedaço seu antigo, arcaico, que acredita precisar de um acolhimento. E eu respeito isso. Entretanto, é necessário você resolver esses aspectos dos seus afetos antes de poder fazer este trabalho com maestria. Acho que não só este trabalho, mas qualquer trabalho. Sim. Né? Quando a gente É tem verdade. esse olhar, você vai diminuir, né? É que Realmente. quando você é um formador de pessoas, né? Seja um professor, por exemplo, seja um treinador, seja um terapeuta, é muito importante que você se elasteça. Porque uma pessoa só é capaz de compreender completamente um sujeito que tem ou seu tamanho ou menos. Se você é pequena, você só conseguirá entender perfeitamente pessoas pequenas. E apequenará no seu imaginário as pessoas que estejam com motivações superiores às suas. Sim. Por isso é tão importante a formação do imaginário. Sim. E para um profissional de RH, é muito triste que ele olhe para as pessoas sempre com um olhar de apenamento, né? De coitado, de etc. Porque o seu papel é recrutar forças nessas pessoas para que elas possam ser mais e melhores. Sim. Sem uma visão tão maniqueísta de que não, mas aí ele vai fazer trabalhos pelos quais ele não é pago e tal. Aquela história que você falou, o cara tá 1-5 na frente da chapeira porque ele entende o seguinte: eu não sou pago para isso. Sim, tudo na sua vida se resume ao dinheiro que você recebe? É sério? Não, isso é muito importante, sabia? Hoje, inclusive, eu tava conversando com uma mãe fechando, assim, de dar aula para os filhos dela. E aí ela me perguntou, como é que é sua didática e tal? Aí eu expliquei um pouco pra ela como é que funcionava. E depois eu me lembrei, mandei um áudio a mais pra ela. Eu falei, olha, eu acho importante também de ressaltar que, assim, eu corrijo quando as crianças estão erradas. E eu mostro pra elas quando elas falam, mas teacher, eu não tô entendendo, não quero fazer. Eu falo, não, você vai conseguir e você vai fazer, porque eu sei que você consegue. Então, assim, Porque é um exercício, né? Dependendo da mãe, nunca é isso. Então, fora de contexto, se você pega uma aula minha, você pode pensar, meu Deus, que megera. Ou, meu Deus, como ela é permissiva. Porque eu tenho que trabalhar com contraste, né? São crianças. Mas, sobre essa questão de, que parece ser muito rígido, assim, não, porque não dá pra você tratar as pessoas como se elas fossem idiotas. E é justamente por isso que você precisa, assim, se esforçar ao máximo pra ser a melhor pessoa que você consegue pra elastecer o seu coração e expandir ao máximo toda a sua capacidade, porque aí você consegue reconhecer o que uma pessoa tem de bom, por mais que ela não saiba disso. Então, muitas vezes, uma aluna minha chega pra mim e fala, teacher, me ajuda com esse? Eu falo, ajudo, vamos lá. Aí eu, E Você dá a chance. Porque elas não falam mais, sabe? Porque todos os adultos atendem elas quando elas falam, eu não consigo, eu quero ajuda. E aí, o que o adulto faz? Vai lá e faz tudo pela criança. Não é assim que se resolve. E não é assim que se faz com outros adultos também. Porque, sabe, você quer que aquela pessoa fique dependente de você em certa medida? Em certa medida, as pessoas querem isso. Então. Portanto, cuidado com a sua noção de ajudar. Muitas vezes, quando você pensa estar ajudando, está atrapalhando. Cuidado com a sua noção de atrapalhar. Cuidado. Porque muitas vezes, quando você está dificultando o trajeto de alguém, você pode estar ajudando. A questão é fazer isso com a intenção correta. Isso me lembra uma outra questão muito importante.
Se você no seu trabalho é a pessoa que luta com todas as suas forças para tornar o ambiente mais agradável, você provavelmente está fodendo a sua empresa e os seus colegas. Porque esse não é o papel de uma pessoa que trabalha. O trabalho requer uma entrega. E essa entrega, às vezes, vai tornar o ambiente um tanto inóspito, um tanto tenso. Trabalho, do latim, é tripalium, que é um instrumento de tortura. Se o seu trabalho estiver muito agradável, olha, você provavelmente não está trabalhando direito. E isso traz, né, para os professores, mas sobretudo para os pais e para as mães, isso também é um trabalho, talvez o mais importante dos trabalhos. Se você faz pelo seu filho ou filha mais do que ele aguenta fazer, ou melhor, mais do que ele não aguenta fazer, você provavelmente está estragando. Se você, como líder, faz pelos seus liderados mais do que aquilo que eles não conseguem, você provavelmente está atrapalhando. Por filho, a gente só faz o que eles não dão conta. Se o seu filho já consegue se limpar sozinho, não limpe mais o seu filho. Senão você tira dele a autonomia. Pai e mãe e líder só faz pelos seus liderados ou pelos seus tutoreados aquilo que eles não dão conta. Todo o resto a gente tem que deixar que eles façam para que eles desenvolvam a própria fibra. Sim. Fora disso, você é um líder que está tentando seduzir os seus liderados. Fora disso, você é um pai que está lutando pelo afeto dos seus filhos. Você está deixando eles órfãos. Isso não é fazer seu trabalho. Essa conversa vale sobretudo para pais separados. Porque quando os pais são separados, fica mais difícil, porque há uma natural luta pelo afeto. Sim. Um quer ser o pai mais legal do que a mãe, e a outra quer ser a mãe mais legal do que o pai. E dá para entender. O problema é que precisa entender onde é que isso vai dar. Sim. Certo? Vai dar em gente muito desajustada. Porque eles vão entendendo que eles conseguem manipular tudo. Vai chegar uma vida em que eles não conseguirão manipular tudo. E aí é uma luta, não contra a pessoa que você está, em certa instância, formando, mas contra a sua própria soberba. Porque ela é capaz de estragar todo o seu trabalho em relação a essa pessoa pela qual você é responsável, em certa medida, né? E aí você também, agora voltou numa questão do trabalho, né, da percepção que a gente tem hoje em dia, e eu só queria fazer um aceno aqui, no sentido, voltando no que a gente tinha comentado sobre o desenvolvimento do trabalho, da nossa percepção do trabalho ao longo da humanidade, né, que foi se desenvolvendo. Muita gente fala sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? E aí ficam falando, porque feminismo e tal, e aí enche desse tipo de discussão, sendo que o trabalho, ele era tortura, ele era uma punição para criminosos. Olha isso, só. sim. E, assim, você pode ver isso até em algumas obras que foram baseadas em eventos reais, como, por exemplo, Os Miseráveis, que a gente comentou no episódio sobre filmes, O Salgando as Telas, né? Mas, assim, ao longo de todo o tempo, na Bíblia também é mencionado como o trabalho como uma forma de punição, em algumas partes, se eu não me engano. Então, não é assim um privilégio o trabalho como essa coisa gostosinha. Começou a ficar assim, a gente começou a perceber o trabalho como algo prazeroso também, mas como um estilo de vida, uma coisa ali para você ter quase como um hobby. Isso veio depois da Revolução Industrial, depois de alguns acontecimentos. A mulher, por exemplo, entrou no mercado do trabalho por necessidade durante a Revolução Industrial. Porque os homens estavam indo trabalhar, só que só eles não era o suficiente. E aí a gente volta também nesse assunto que nós comentamos com mais propriedade, mais longamente na parte 1 dessa conversa. De mulheres que não tiveram opção de escolher. Então, não é que ela ia trabalhar e ficava com e também cuidava das crianças. As crianças também tinham que trabalhar. Então, assim, nesse momento da Revolução Industrial, todo mundo precisou ir para o trampo, precisou dar o que conseguia, e mesmo assim, em condições precárias. E ao longo dessas invenções que foram melhorando, das tecnologias que foram se aprimorando, as pessoas conseguiram otimizar de um jeito que
ficasse um pouco mais confortável. E a mulher foi plenamente inserida no mercado de trabalho, começou a figurar em empresas, esse tipo de coisa, quando ele se tornou uma coisa segura, porque até então não era seguro, até então os trabalhos eram perigosíssimos. Sabe, inclusive lembrei aqui de um exemplo disso, uma história, e isso tem um aspecto nem tão perigoso, mas só pra vocês terem uma ideia. Sabe Alice no País das Maravilhas? Uhum. O Lewis Carroll, ele fez o Chapeleiro Maluco com base em acontecimentos reais. Os chapeleiros da época dele, que... Ai, gente... Eu não lembro, acho que século XVIII, XIX, por aí. Uhum. Eles eram considerados malucos porque eles trabalhavam com muita exposição ao mercúrio. Na produção lá do feltro, do chapéu. Tinha mercúrio em alguma coisa, em um instrumento que eles usavam pra, tipo... não é lixar. Ok. E aí, esse mercúrio, ele fez com que essas pessoas Intoxicava. ficassem... Intoxicava, o rosto deles ficava deformado, eles perdiam um neurônio, ficavam malucos mesmo. Muita gente tinha tifo nessa época da Revolução Industrial também. Então, assim, diversas coisas. E as mulheres, elas sempre foram poupadas desse tipo de trabalho que as fosse expor a esse tipo de coisa, porque elas tinham outra função a cumprir, que provavelmente os homens não cumpririam tão primorosamente quanto elas poderiam. Sim. E, assim, biologicamente, o homem também é mais forte do que a mulher, a grosso modo. Sim, como é que um homem amamenta, por exemplo? Não Então, vai, né? Não dá. Pra mulher carregar um monte de bloco de concreto, dá, mas, assim, precisa de um esforço a mais, né? Não é o mais Não é natural. tão adequado, Não é o mais adequado. Então, essa visão, assim, romanceada sobre trabalho, ela é muito atual, porque o trabalho não é simplesmente essa coisa do material, da sustentação própria, de independência. O trabalho se tornou muito esse sinônimo de independência e nem sempre foi assim. Então, esse é um dos assuntos que, para mim, ilustra muito bem a necessidade de você ter, assim, um conhecimento, por mais que seja rasinho, sobre história. Porque senão você cai nesse tipo de crença popular que não tem o mínimo fundamento e que vai te empobrecer como pessoa, né? De você acreditar que o trabalho, ele tá limitado a essa esfera material, a uma coisa de só bater o cartão quando bater o seu horário. Então, é importante que a gente se atente a esses detalhes para que não fique com noções. Uma outra noção corrompida é assim, porque eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim mesmo. Tá morto. Porque ninguém trabalha para si mesmo. O cara que é dono da empresa, ele tem patrão, né? Que é Sim. a pessoa para quem ele serve. Então, essas ideias de que o trabalho é para eu acumular mais riqueza, para eu ter mais conforto e tal, em última análise, ela estimula uma ideia de que eu sou mais especial que o outro. Daí, para eu querer fazer disso um mecanismo de dominação, é 2 palitos. Certo? Sim, totalmente. Se você é mais poderoso do que alguém, você deve mais à sociedade do que às outras pessoas. É tão simples quanto isso. Já diria Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Da época que a Marvel não tava tão doidinha. E isso também, né, encontra num roteirista muito melhor e mais antigo, né? Qualquer coisa como que cada um tome a sua cruz, né? E faça o que tem de ser feito. Sim. Então, eu acho bastante importante a gente destacar algumas coisas que alguns grandes disseram, né? Pra gente encerrar essa nossa conversa por aqui, que daria para falar muito mais. Mas o nosso querido São José Maria Escrivá, Nosso padre. ele diria, faz o que deve, está no que fazes. Então, isso é uma grande tecnologia para uma vida cheia de sentido. Sim. Vale para qualquer coisa que você faça no seu trabalho. Você não precisa inventar muito. Qualquer que seja o seu trabalho, faça da melhor forma. Faça como se você fosse Cristo na vida daquela pessoa a quem você serve. Ou, se você preferir, faça como se você estivesse servindo ao próprio Cristo. Como é que você faria se você estivesse servindo ao próprio Cristo? Como é que você faria? Como é que Cristo faria se estivesse no seu lugar, né? Se você não é cristão, troca. Liga a tecla SAP e
coloca no lugar do que eu estou chamando de Cristo aquilo que você considera a figura divina bastante suficiente, né, como Cristo é para um cristão. Então, o trabalho, ele é, como diria o venerável Henrique Shaw, ele é a forma como nós escolhemos honrar e prestar o nosso culto a Deus. Tem gente que fala, né, normalmente nas igrejas se fala do dízimo, que é a parte que você devolve, né? Sim. O trabalho também é um jeito de você devolver. Pelo privilégio de estar vivo, de ter os dons e habilidades que você tem, como é que o seu trabalho pode ser útil a outras pessoas? Como é que você pode fazer com que o seu trabalho eternize a sua passagem por esse lugar, inclusive de forma material? Como é que você vai marcar as pessoas de maneiras tais que quando você não estiver mais aqui, a sua vida continua através das pessoas, né? Certamente, há alguém que já não está mais aqui que vive em você. Então, você também pode fazer isso através da sua vida e, por que não, do seu trabalho? Se a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que fazendo outra coisa, isso não pode ser feito de uma forma qualquer, mecânica ou banal, né? E aí, já que nós estamos usando o roteiro dos roteiros, né? Basta lembrar o que nosso Senhor Salvador fez quando entendeu qual era o seu trabalho. Ele até perguntou, né, para o patrão dele se não dava para dar uma amenizada. Sabe aquela, não dá para ter uma folguinha a mais? Não dá para eu entrar mais tarde? Não dá para eu sair mais cedo? Não dá para eu dividir o trampo com alguém aqui? Né? No caso dele, como a humanidade já sabe, não dava. E aí o patrão dele disse o seguinte: não dá, gato. É isso aí. É pegar ou largar. Ele falou: então eu pego. O resto é história, né? Então, mas isso é muito pesado, é um pouco, é verdade. Mas não é curioso que os dias em que a gente se sente mais completo são os dias em que a gente deu mais de si? Então, talvez valha essa como uma reflexão sobre para que trabalhamos. Pergunta de $1 milhão é: pelo que você trabalha? Se você deixasse de fazer o trabalho que você faz, o que mudaria no mundo? Quem sentiria falta do que você faz? Né? Se a resposta é nada nem ninguém, vale uma reflexão. Não é isso? Vale. Vale uma reflexão. E uma reforma na própria vida. É isso aí. Ou então você pode achar que a gente está falando aqui um punhado de bobagem, que isso aqui não está com nada. E beleza. A gente respeita também. Tá tudo certo. Enquanto isso, a gente vai fazendo o melhor que dá pra gente, né? E vale uma nota aqui, só por curiosidade, né? Nós estamos aqui numa sexta-feira, 19h50, fazendo essa gravação. Se você observar bem, e eu não estou me queixando, e nem nenhum de nós, porque nós estamos amarradões em estar aqui, né? Se você notar bem as nossas expressões, rebobinar a fita, né? Você vai ver que os nossos olhares estão cansados, baixinhos, né? Porque numa sexta-feira nesse horário, depois de uma semana bastante cheia, atribulada, né? Você deve imaginar que a gente tá cansado, né? Mas descansar, deixa pra descansar quando morrer, né? Então, não importa muito, porque ainda que estejamos cansados e que seja um tanto sacrificante estar aqui, a gente não perderia isso por nada. Porque ainda que sejam poucas as pessoas que a gente alcance, a gente tá amarradão nessa possibilidade. Porque não importa quantos sejam, se a gente puder ser útil a alguém, já valeu. Que seja um, é o que a gente quer mais. Então, obrigado por você estar com a gente até aqui, por dignificar o nosso empenho, né? Nós estamos aqui por você, por nós e por todos aqueles que a gente puder alcançar. E a gente conta com a tua ajuda, no sentido de que isso aqui chegue mais adiante. Então, curta, comente, é muito importante para nós. Compartilhe. Se você tiver vontade de apoiar, né? Olha aqui embaixo ou em algum lugar aqui na tela. Você pode participar disso, ainda que muito modestamente, e para nós significará muito. E que esse sal possa ser não só nosso, mas de muito mais gente. É o que a gente espera e que, de fato, a gente possa ter alguma utilidade com esse empenho aqui, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. É isso aí. Ativem o sininho das notificações também. E se você chegou até aqui, caso você queira
comenta hashtag não seja uma esponja. Só pra deixar o pessoal que não viu até esse pedaço do podcast confuso. Vamos deixar a galera confusa. A turminha do progressismo vai dizer assim, porque a gente não tem que ficar assimilando as más energias dos outros. Good vibes only. Ixi. Ai, ai. Vai lavar uma pilha de Deixa louça, vai isso pra capinar um lá. lote, malandro. Eu tenho uma figurinha escrito. Enquanto isso, na pia, e uma pia bem cheia de louça, assim. Hashtag não seja uma esponja. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Deixe seu comentário lá pra gente, por favor. Faça a sua inscrição no nosso canal e até a próxima, então. Até o próximo Sal, pessoal. Que Deus abençoe você, sua Beijo. família, seus negócios, seu trabalho. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.